Eu só espero, viu, Cláudio Humberto, Rafael e Pedro, que os nossos parlamentares, que devem voltar só na semana que vem, não aleguem o perigo de contágio do coronavírus para não trabalhar, hein? Que é bem provável, hein? Desculpa não falta, né, Zé Paulo? Essa semana não tem sessão no Supremo, não tem... Muito ajuntamento, muita gente, é melhor evitarmos. Não tem sessão no Congresso, essa semana não tem nada em Brasília, né, Cláudio Humberto? Olha, aqui é uma vagabundagem generalizada, né? Só vai ter mesmo trabalho, se bem que, como eu tenho dito, conjugar esse verbo aqui no Congresso é uma coisa meio difícil, né? Mas trabalho mesmo só vai ter na próxima terça-feira, né? E é assim, esses caras passaram 48 dias de folga. Depois que voltaram, trabalharam 8. E já pegaram o esticadão lá do carnaval, que inclui, evidentemente, os dias de folia e mais esta semana, né? Ninguém volta ao trabalho esta semana e só retornam na próxima terça-feira. Com isso, ficam adiadas todas as decisões, todas as discussões que são tão importantes para o Brasil no âmbito do Congresso Nacional. Enquanto eles estão lá fora, eles estão se articulando, tramando, né? O Davi Alcolumbre tenta viabilizar a aprovação do Instituto da Reeleição dele lá no Senado, porque ele segue as pegadas do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia fez exatamente a mesma coisa para conseguir ser reeleito, né? Como foi de fato foi. Então, já que o Rodrigo Maia esticou lá para 33 anos de idade o benefício para filhos e enteados de parlamentares, né, de deputados no plano de saúde, aliás, belíssimo plano de saúde que nós pagamos, aí o Alcolumbre estendeu também isso lá no Senado, fez a mesma coisa do Senado, e ele também quer ser reeleito como o Rodrigo Maia conseguiu lá emplacar na Câmara. Então eles estão muito mais preocupados com esse tipo de coisa. O próprio Rodrigo Maia está tentando encontrar formas de também ser reeleito mais uma vez para o cargo, né, para se estabelecer, para instaurar de uma vez por todas o parlamentarismo com o qual ele tanto sonha. E o povo que se exploda, né? O povo que se exploda. O povo é detalhe, né? Para esse povo, para essas pessoas, o povo é detalhe. Vamos dar um pulinho lá em Brasília. O repórter Ângelo Nascimento, ao vivo, tem mais informações, porque os políticos podem não estar em Brasília, muitos deles. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro ainda está no Guarujá, né? Está no Guarujá, ainda no litoral de São Paulo, deve voltar hoje a Brasília. Tem evento em São Paulo, na capital, hoje, quarta-feira de cinzas, mas só a partir do horário do almoço. O repórter Ângelo Nascimento tem informações pra gente lá de Brasília, porque eles podem não estar fisicamente aí, mas tem muito burburinho rolando, especialmente depois desse compartilhamento de um vídeo feito pelo presidente da República, não é, Ângelo? Bom dia. Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, a gente está aguardando então o retorno, né, do presidente Jair Bolsonaro aqui à capital federal, mas falando em burburinho, como você lembrou aí, porque está previsto então para o dia 15 de março esse ato incentivado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro contra o Congresso Nacional e também em defesa de militares ligados ao governo, ou seja, a ala militar, né, ligada ao governo federal. Esse ato estava previsto desde o final de janeiro, mas acabou mudando de pauta para o apoio inclusive de Bolsonaro. Segundo o Estado de São Paulo, que deu em primeira mão essa informação, o presidente da República disparou pelo próprio celular então um vídeo de convocação para esses protestos. Essa mobilização seria uma reação, né? A gente lembra a fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que chamou então o Congresso de chantagista, isso na semana passada, isso repercutiu muito mal lá dentro do Congresso Nacional. Então agora esse ato justamente em apoio a essa fala do próprio ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, esse apoio dado já pelo presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou publicamente em relação a isso, somente por meio de mensagens, então aí pelo próprio WhatsApp, né, pelas redes sociais, e agora a expectativa é que esse ato ocorra lá no dia 15 de março, no próximo mês, né? Ainda segundo o jornal, essa mensagem enviada pelo presidente Jair Bolsonaro a alguns parlamentares, né, diz o seguinte: o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre. Além disso, que esse áudio foi vazado na semana passada pelo próprio sistema de som lá do Palácio do Planalto, viu? Agora falando ainda sobre esse ato, já há sim uma certa aceitação, né, desse convite por pelo menos
6 congressistas ligados ao próprio presidente, como a própria Carla Zambelli, né, do PSL, Felipe Barros também do PSL e Guga Peixoto. Quem deu a informação também hoje foi a própria Folha de São Paulo, né, que conseguiu essa informação junto ao Fraga, né, Alberto Fraga, deputado federal. Ele disse que recebeu um vídeo, né, que foi encaminhado, e ele falou que não sabia quem fez esse vídeo e tudo mais, mas que tinha recebido e que teria sido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Uma outra questão também que está chamando bastante atenção em relação a esse ato é justamente como vai ficar a situação do Legislativo com o governo federal, já que está um pouco azeda, né, desde a última semana, por conta dessa fala do próprio general Augusto Heleno, né, em relação ao Congresso chantagista, né, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é presidente do Congresso Nacional, disse que nenhum ataque à democracia seria tolerado pelo parlamento, né, e teve então, depois também uma fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na última semana também já havia afirmado que o ministro-chefe havia se transformado em um radical ideológico contra a democracia. Então a gente já tem esse burburinho rolando por aqui, essa manifestação, ou seja, esse ato já defendido, né, apoiado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para o dia 15 de março, e com 2 recados, né, contra o Congresso Nacional e também em defesa aos militares, à ala militar ligada ao governo. Rafael. Valeu, Ângelo. Vamos aguardar então para ver qual é a repercussão hoje, que certamente haverá, né? Não sei o que é que vocês pensam. Já tem repercussão aí, né, em declarações de ex-presidentes da República. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, já trouxe uma preocupação ontem. Alguns presidentes de partidos... É preciso falar enquanto é possível falar, enquanto há voz, né? Teve um pequeno deslize ali do ex-presidente Fernando Henrique, porque o presidente Jair Bolsonaro não tuitou essa publicação desse vídeo, né? Ele compartilhou, né, em conversas privadas com alguns parlamentares. Mas claro que vai haver uma reação do público, principalmente do mundo político, né? Porque aqueles ligados ao Congresso Nacional devem se sentir ofendidos, apesar da mensagem não ser direta, há claramente, né, esse embate aí nos bastidores, né, do Executivo com o Legislativo. Não enxergo alguém, viu, Cláudio Humberto, que possa colocar panos quentes aí nessa história nos próximos dias. Tomara que o caminho do consenso seja trazido por alguém para esse debate, né? E é aquela coisa que eu estou sempre dizendo, lembrando aqui, né? O presidente não se apercebe, nem ele, nem as pessoas mais próximas a ele, que tudo que façam ou digam, ainda que seja meritório, ainda que seja positivo, e não é o caso, será usado contra ele, tudo. O que ele fizer de bom, se ele se vestir de Papai Noel, vai ser um Papai Noel ridículo, autoritário, etc. Então, assim, ele tem que simplesmente se conter, né? Tem que simplesmente que se aperceber de que algumas palavras dele serão hiperdimensionadas, vão servir de pretexto para tudo, inclusive para ele ser insultado, vai ter gente pedindo impeachment, vai ter gente, o acusando de ser isso, de ser aquilo, etc. e tal. Eu acho que ele deveria, de fato, continua precisando segurar um pouco a língua, ou pelo menos assim ser mais contido, se lembrar antes de falar qualquer coisa de que ele é o presidente da República e não precisa absolutamente fazer nada para, por exemplo, dar relevância a esse ato aí. Ele não precisa fazer nada, né? As redes sociais, os apoiadores dele já farão o suficiente para a mobilização que eles precisam. O fato é que o presidente da República acaba com isso dando pretexto, né, para as bestas que estão querendo arrancar o fígado dele, né? Quando a gente vê e o tom vai ser sempre esse, é um atentado às instituições, um atentado à democracia, né? O general Heleno, Augusto Heleno, ele não atacou a democracia, ele atacou a chantagem. A crítica dele foi a chantagem, não foi a instituição, não foi a democracia, nem coisíssima nenhuma. Mas, como eu disse, tudo que eles falam é usado contra eles. Então, assim, se ele ataca a chantagem, ele está atacando a democracia. Enfim, ao fim e ao cabo, o presidente e seus auxiliares precisam não precisam se expor tanto, né? Defendendo
teses, eventos e ideias que apenas os prejudicam. O problema aí é o envolvimento do presidente da República, porque a manifestação por qualquer grupo que queira chamar em defesa do presidente, né, com as causas que tenham aí para defender, eu acho que não deixa de ser legítima. O problema maior é o envolvimento do presidente, né, trazendo aí, compartilhando essa mensagem com alguns aí dos seus seguidores, dos seus mais próximos, em conversas ainda que privadas, mas que foram admitidas por alguns que receberam a publicação do presidente. Eu acho que o vínculo que se estabelece, né, Pedro, é o seguinte: desde que essas manifestações foram convocadas, ficou bastante evidente que elas tinham um intuito ali, ou algumas pessoas pelo menos tinham um intuito que vai além de especificamente ou exclusivamente apoiar o presidente da República. Algumas pessoas querem mais, como outras queriam. No impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, você tinha lá a grande massa que queria o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e tinha lá aqueles grupos. A gente chegou naquelas transmissões longas aqui na Rádio Bandeirantes, nos domingos, na Avenida Paulista. A gente chegava a noticiar, olha, tem aqui tantas mil pessoas pedindo o impeachment da ex-presidente, tem um grupo com um caminhão querendo a intervenção militar, né? Que a gente até demorou para entender exatamente qual era a demanda dessas pessoas. Então, você tem numa manifestação grupos de pessoas que querem apoiar o presidente da República e um grupo específico que é amalucado, que quer fechar o Congresso Nacional, que quer um impeachment do ministro tal do Supremo Tribunal Federal, que faz um vídeo com uma música mostrando a cara de ex-presidentes da República, do presidente da Câmara. Então, a gente tem de tratar as coisas separadamente. Tem a manifestação legítima e tem os amalucados. Acho que a forma como o general Heleno se manifesta, é claro, sempre ponderando que ele não se manifestou publicamente, aquilo foi captado por um microfone da própria presidência da República, mas aquilo acaba dando caldo para um grupo importante de seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que no passado dele tem inúmeras manifestações, e é claro, ele vai carregar esse passado, é inevitável que ele carregue o passado com ele. Ele pode mudar, acredito que tenha mudado a partir do momento, eu espero que tenha mudado a partir do momento em que ele se elegeu presidente da República, mas ele deu inúmeras declarações de desapreço pela Câmara dos Deputados, a última delas agora em 2018, em relação ao Congresso Nacional, quando disse que se caísse uma bomba no Congresso Nacional, a população certamente iria aplaudir. Então, acho que esse caldo acaba sendo utilizado quando se analisa o compartilhamento de uma mensagem pelo presidente da República, chamando por uma manifestação que pode ser legítima até determinado ponto, mas não, eu não acho não. A partir de um momento, eu não acho não. Passa a ser perigosa porque pede o fechamento do Congresso Nacional, por exemplo. Então o presidente não pode se misturar com esse tipo de coisa. O que o presidente está pregando é a democracia popular. Nós não ficamos todos oriçados quando o Lula falou em exército de Stedley? Ficamos? Então, é a mesma coisa, o presidente fazendo essa convocação, depois desses fatos todos que vocês lembraram, me parece uma coisa bem preocupante, sim. Não, eu concordo com você, então a gente está concordando, eu penso da mesma forma. Acho grave, só acho que na massa de manifestantes, você tem ali o cara que é apoiador do Bolsonaro, enfim, porque tem um ponto do general Heleno que é importante, que acho que se perdeu no caminho, que é o seguinte, que é o avanço do Congresso para cima do orçamento. 30 bilhões. Então, você tem o orçamento já todo engessado, com despesa obrigatória. Sobra pouquíssimo, de 3% a 4% para investimento. Aí vem emenda impositiva, emenda não sei das quantas, emenda não sei o quê. Realmente a coisa vai ficando quase que incontrolável, né? O presidente da República acaba virando, ele assina o cheque só. Para onde vai o cheque, ele não tem autonomia, autoridade para dizer. Então esse ponto acabou desvirtuado da discussão. Então acho que é importante o que o general Heleno levanta para discussão. A única ponderação que eu faço é o seguinte, na manifestação você tem gente ali que vai desde o cara que apoia o Bolsonaro e quer, enfim, é legítimo, ele quer fazer uma manifestação e a manifestação é livre, felizmente é livre, até os amalucados, que estão em grande número. E o presidente não pode carimbar manifestação com amalucado. Esse é o erro para mim que ele comete. Mas ele já fez isso outras vezes, né? Bom, eu recebi pelas redes sociais várias, inclusive do MBL, né, várias artes, uns cartazetes assim que eles reproduzem e tal, até muito criativos. Não tem nenhum deles assim
são todos muito críticos em relação aos presidentes da Câmara e do Senado. Enfim, nenhum deles nem cita não cita o general Heleno e nem fala em derrubar e fechar o Congresso. Fala em manifestação de apoio ao presidente da República e contra a instauração, é a expressão que eles usam, de parlamentarismo branco, que é a pretensão do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. É isso, não tem ali nenhuma vamos acabar com a democracia, etc. e tal. Porque, afinal de contas, é preciso lembrar sempre, tem muita gente que às vezes esquece isso, né? Que ficam tão fissurados nessas ocasiões. Tem muita gente que esquece que o Bolsonaro foi eleito pelo voto popular. Ele foi eleito pelo povo, ele foi eleito nas urnas, né? Ele não, se ele pretendesse a instauração de regime militar, etc., ele não ia se dar o trabalho de enfrentar uma eleição com o risco de perdê-la, né? Isso é que tem que ficar muito claro. Por mais contundente que sejam as críticas do presidente ao Congresso, por exemplo, ele integrou esse Congresso por 27 anos. Então, assim, o comportamento, de alguma maneira, ele é também um dos responsáveis pelo conceito que hoje as pessoas têm do Congresso Nacional. Ele foi deputado federal durante, sei lá, quase 3 décadas. Então, 28 anos. Pois é preciso verificar. Assim, o sujeito pode ser conservador, o sujeito pode ter posições críticas muito... Agora, o Cláudio, o que é preocupante... Mas ele eu vou dizer o que é preocupante. Ele tem sido se submetido às eleições. Nesse momento em que nós estamos com o país rachado, e não é de hoje, é você convocar uma manifestação de rua. Eu acho preocupante. Mas não foi o caso, né? Ele não convocou, a convocação não é dele. Ele compartilhou, parece ter compartilhado essas coisas que estão circulando aí por aí. São coisas, são manifestações vendidas, pelo que eu vi, pelas coisas que eu também recebi, todos recebemos, são coisas vendidas como manifestações de apoio ao governo. Eu acho que se ele compartilhou isso, eu não vejo nada demais. Mas qual é a razão da manifestação a favor do governo agora? Porque uma das mensagens diz, todo o poder emana do povo, não se esqueça disso, basta. Basta do que exatamente, né? Basta do quê? O governo tem conseguido, apesar de não ter uma base, transitar no Congresso Nacional, aprovar alguns projetos importantes, outros não, e isso é do jogo, né? Isso é do jogo. Antes de o mandato começar, os especialistas todos, os analistas falavam, olha, nós temos um Congresso Nacional em tese favorável ao presidente da República, com muita gente ligada à área da segurança pública, né? O PSL fez uma enorme bancada, aí ele vem, briga com o PSL, racha o partido. Aqui eu não vou entrar no mérito se a culpa era dele, do Luciano Bivar, mas o fato é que aquela segunda maior bancada que existia, só atrás do PT, foi dizimada a partir de uma ação do próprio presidente da República. Então basta do que exatamente? Qual é o... Quem é que... Porque essa tentativa de passar para o país a impressão de que o presidente está sendo amarrado, que ele não pode acabar com o grande sistema que o impede de fazer o que precisa ser feito, ele está falando exatamente do quê? De nada, né? Ele está querendo transmitir, às vezes me dá essa impressão de que ele quer passar a sensação para o país de que ele está amarrado pelo sistema. E é um primeiro passo para depois tentar dar um chega para lá no sistema. Né? Eu não tenho a informação, mas eu tenho um palpite que o Bolsonaro vai recuar dessa situação, deve vir a público aí nas próximas horas, com uma mensagem de recuo, né, a essa postura de validar e de até convocar, porque quem compartilha um vídeo desse está convocando os seus seguidores ali para essa manifestação do dia 15. Né? Se não recuar, ele vai conseguir unir todos contra ele, porque as manifestações que a gente tem visto de lideranças políticas num curto período de tempo, né, elas são expressivas. Você vê o governador de São Paulo, o ex-presidente da República, Fernando Henrique, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio. Bom, são muitas correntes, né, de pensamentos diferentes aí que estão unidos, além, claro, da massa da Câmara e do Senado, que sentiram-se profundamente atingidas aí com essas manifestações. Já teve uma contra o STF, né? Vocês lembram que teve uma grande manifestação.
Exatamente, aquela da STF. Agora, o alvo é o Congresso Nacional, ou seja, eu acho que a minha voz, pelo menos aqui, ela é de proteção a essas instituições, né? Seja lá quem estiver convocando uma manifestação com o intuito de denegrir a imagem ou até mesmo... Emparedar essas instituições. De emparedar as instituições. Vocês Agora, acham na verdade, o que mesmo existe, né, Cláudio Humberto, mesmo é uma luta pelo Nacional poder, né? precisa de O alguém Rodrigo que- Maia, o Alcolumbre, todos eles querendo o seu espaço aí, né? O Congresso Nacional precisa mesmo de uma manifestação para denegrir a sua imagem. Eles próprios já providenciam isso, né? Já constroem a imagem que tem. A imagem que o Congresso Nacional tem, assim como, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal acabou construindo para muita gente, né? É uma imagem da qual eles próprios são responsáveis. Né? Eles próprios são responsáveis. É evidentemente que a gente não interessa a democracia, não interessa a nenhum de nós cidadãos brasileiros, que essas instituições sejam jogadas na lama, no esgoto. Mas elas também precisam se esforçar muito para não mergulharem nessa lama e nesse esgoto. Né? Eu acho que a melhor maneira de enfrentar isso não é impedindo ou tentando, de alguma maneira, desestimular as pessoas que se manifestem nas ruas sobre o que pensam, seja lá o que for que pensem. Todos têm o direito de se manifestar, seja qual for a sua motivação. Se a manifestação é pacífica, eu não participaria disso, mas eu defendo plenamente o direito de que as pessoas se manifestem, seja qual for a manifestação. O que a gente não deve admitir é a manifestação violenta, a manifestação com base na arruaça, né, na depredação, essas coisas todas. Mas se eles querem se manifestar, por que não? Porque são de direita, não podem se manifestar? Eu acho que isso não. Eu acho que a democracia é a convivência, é o convívio dos contrários, né? Assim como a praça e a rua é ocupada por pessoas de ideologias mais à esquerda, também a praça é do povo, como o céu é do condor, já dizia o poeta, e, portanto, aqueles que também são conservadores têm o direito de se manifestar também. É que nesse caso a gente não está falando de ideologia, né, Cláudio? É diferente você ir para a rua se manifestar contra ou a favor a independência do Banco Central, contra ou a favor a redução da maioridade penal, contra ou a favor o passe livre no ônibus. Aí a gente pode falar de uma questão ideológica. Agora, quando a manifestação tangencia o campo do autoritarismo ou não, quando a manifestação questiona a legitimidade de um Congresso eleito pelo povo ou não, quando a manifestação questiona a legitimidade da existência de um Supremo Tribunal Federal e da independência que devem ter os 11 ministros, aí não me parece que é uma questão de direita ou esquerda, é uma coisa mais profunda, né, do que isso. Acho que as manifestações contra o Supremo não questionaram a existência do Supremo, questionaram o comportamento dos seus ministros. É muito diferente disso. Eu acho que a gente precisa ter muita calma nessa hora, né, porque manifestação contra o presidente da República não é manifestação contra as instituições. Quando é manifestação contra o Congresso que nós temos, e a gente sabe como é que, aliás, todos os dias aqui nós noticiamos isso, né, o comportamento desses caras. Manifestação contra o Congresso é contra as instituições democráticas, aí não pode. Contra o presidente da República, como na época da Dilma, por exemplo, e também contra o Bolsonaro, essas manifestações, por serem contra o presidente da República, essas são democráticas? Essas não afetam, não agridem e nem colocam em risco a instituição da presidência da República? Você pedir a mudança do regime, certamente, o que não aconteceu até agora, né? Mas a impressão é que essa manifestação aí não pede mudança de regime, não é uma manifestação democrática como qualquer outra, ainda que seja equivocada, ainda que venha a ser uma equivocada e conservadora, etc. É uma manifestação, as pessoas têm o direito de se manifestar. Simples assim. As autoridades é que não devem estimular, né? Porque sabem no que pode dar. O nós contra eles ainda está muito presente na nossa vida, hein?